mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com a lei. Né? Então, os caras já estão prevendo que eles vão receber essas reclamações, as denúncias. Né? Então, vai ser uma das funções da agência. Então, isso vai poder ser fiscalizado. Acesso e retificação. Né? Então, a pessoa vai poder saber qual informação tem sobre ela, pedir correções. Né? Dados excessivos. Né? Então, a pessoa vai poder pedir anonimização, bloqueio e eliminação. Né? O que é esse conceito? Que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Hoje em dia, qual que é a nossa prática, né? Nossa, que eu digo de uma maneira geral aqui no Brasil, né? Você tem algum relacionamento com a pessoa, você faz um formulário, você coleta tudo, né? O nome da mãe, do cachorrinho, do papagaio, do dia que nasceu, né? Tá lá, você tem, né? Mas o que você vai fazer para ele? Ah, não vou vender sapato. Para que você precisa disso tudo, né? Não precisa, mas você coleta, né? E a gente ainda não tem essa prática de se proteger, né? Eu mesmo, né, que trabalho com isso no final do ano, depois eu me senti até violado, porque eu fui numa loja de sapato, o cara começou a me pedir um monte de dados, não sei o quê, e eu dei, depois eu falei, por que eu estou dando esses dados todos para o cara me vender sapato? Eu não quero compartilhar essas informações, não quero compartilhar meu endereço, não quero compartilhar porque o cara que está me vendendo sapato, só quero comprar um sapato, me vende o sapato, pronto, né? Então a gente ainda não se empoderou nesse direito, mas isso gradativamente a gente vai ganhar essa capacidade de entender essa relação, né? Então a gente vai dominar esses direitos. E aqui entra essa questão dos dados excessivos, né? A gente tem hoje um volume muito grande de dados, a gente coleta um monte de informação. Então as empresas vão ter que rever o futuro. O que é rever o futuro? Né? Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre a parte de RH, mas assim, formulários de coleta de informação. Qual é a finalidade? Qual o dado que efetivamente eu preciso? Então eu preciso ter muito mais critério em relação a isso. Porque quanto mais dados excessivos eu tiver, mais solicitações desse tipo eu vou ter. Né? Isso a gente chama que é quase como se fosse um lixo tóxico. Eu tenho informação desnecessária que eu não tenho uma finalidade que justifique eu ter dentro da empresa. Então são direitos que a pessoa vai ter. Portabilidade, né? Saio de uma empresa, passo para outras minhas informações, né? Então tem uma série de serviços que às vezes eu quero passar o meu perfil de um fornecedor de serviço para outro. Então isso vai ser um direito. A gente tem telefonia, hoje aqui no Brasil, na Europa já tem de dados e a nossa lei estabelece que a gente vai ter aqui também. A eliminação de dados pessoais, né? Então, retirada do consentimento, revogação do consentimento. Então, são apagar dados que sejam tratados. Né? Saber com quem está sendo compartilhado. Né? Estou terceirizando parte da atividade, estou passando para outras empresas. Eu quero ter essa informação. Né? Se eu não der o consentimento, o que acontece? Né? Isso aqui hoje é uma coisa um pouco nebulosa, né? A gente usa uma série de serviços gratuitos que na verdade não são gratuitos, né? Eles são remunerados com os nossos dados que são utilizados para efeitos publicitários. E essa relação ela não é transparente, né? Então essa transparência vai ter que ficar muito mais clara. Claro que às vezes eu vou continuar consentindo, porque eu quero ter aquele serviço gratuito, né? Mas pelo menos eu vou saber que eu estou permitindo isso. Hoje essa é uma relação um pouco nebulosa. A ANP trouxe uma modificação, né? Dentre esses direitos, tinha esse direito de revisão de decisão automatizada. Falava por pessoa física, então basicamente, né, tentando dar um exemplo aí, é como se o meu crédito foi negado porque um robô calculou e disse que eu não tenho direito e exijo que aquilo seja revisto por um ser humano, né? Quando a gente pensa em sistemas tecnológicos, às vezes são milhares de procedimentos. Então, eu ter uma pessoa para rever tudo isso seria bem complexo, seria desafiador do ponto de vista de inovação, né? Então, a MP 869 veio
e manteve o direito de revisão da decisão automatizada, mas excluiu a questão que isso precisaria ser feito por pessoa humana. Então, sim, eu posso solicitar revisão, mas não precisa ser necessariamente por um ser humano essa revisão. Pode ser um robô de nível 2 ou alguma coisa do tipo. Né? Mas aí teria que ter uma comprovação de que existe realmente um outro parâmetro de... Teria que ter. Né? Teria que ter. Porque o ser humano também, se chegar para o ser humano e diz assim, o negou, você nega, acabou, ponto, acabou. Teria que ter uma justificativa porque eu estou mantendo a decisão, né? Tem que ter você tem quase um processinho administrativo ali que você teria que tratar isso para justificar pro indivíduo, né? Mas você poderia tirar do bolo e ter uma análise mais profunda, né? Por um mecanismo mais detalhado. Informações sobre os critérios de decisão automatizada, né? Isso também é entender um pouco como funcionam esses robôs. Claro que a lei, em vários, não só aqui, tem outros lugares que ela menciona bastante também, a preservação dos segredos industriais e comerciais, né? Então eu tenho que informar, mas não é que eu tenho que também, né, muitas dessas coisas envolvem segredos de negócio, né? Então são algoritmos que eu desenvolvi às vezes durante anos, né, para poder discutir isso. Inclusive, é bem interessante que não tem a ver exatamente com a lei, mas já é uma discussão relativa a isso, né? Não sei quem está acompanhando. A gente está com um litígio que não é do escritório, não advoga, eu vou falar só informações de conhecimento público, né? Mas existe um litígio entre o Guia Bolso e Bradesco, né? Não sei quem conhece o Guia Bolso, mas é uma fintech que basicamente você permite que eles acessem a sua conta bancária e eles te ajudam na gestão das suas despesas, né? E eles estão em um litígio entre o Guia Bolso e o Bradesco, porque tem um tipo de informação que o Guia Bolso obtém nessa leitura da conta bancária, que é o teu limite de crédito, né? E o Bradesco está alegando que o limite de crédito não é uma informação da pessoa, é uma informação que foi gerada a partir de uma tecnologia, de uma inteligência do Bradesco para definir aquele perfil, né? Então eles estão numa disputa judicial, exatamente nesse conceito da autodeterminação informativa, qual é o direito da pessoa permitir que meus dados da minha conta bancária sejam passados de um banco para uma fintech. E o banco está falando, ok, mas até esse limite aqui. Então é um pouco dentro dessa questão, né, dos critérios da decisão, envolve um pouco essa questão. Então são várias situações novas que a gente vai vivenciar nos próximos anos. Então, se a gente olhar aqui todos esses direitos, a gente vai notar dentro das empresas que muitas dessas questões a gente não está preparado para poder responder, né? O sujeito vai ter que mandar uma carta, um e-mail, uma solicitação, e eu vou ter que atender, vou ter que explicar porque eu não estou atendendo, vou ter que cumprir um prazo, né? Então eu vou ter que ter fluxo e procedimentos para atender todos esses direitos, né? Então é aquilo que eu tenho falado, não é só uma questão jurídica e não é só uma questão de TI. O sistema precisa estar adaptado para isso, né? Eu preciso ter instrumentos jurídicos, mas eu preciso ter processos dentro da companhia que suportem esse tipo de operação. Aplicação territorial, né? A gente usou um critério parecido com o GDPR, né? Que se eu trato o dado aqui dentro, né? Mas e não só se eu trato o dado aqui dentro, eu posso tratar fora, mas se é direcionado a ofertas e produtos para o Brasil, está englobado da lei, né? Então, tudo relacionado a tratamentos que são feitos aqui dentro ou direcionados para o mercado brasileiro. Então, é um conceito bem parecido com o do GDPR, né? Entrada em vigor, né? Comecei falando um pouquinho isso, o que tem sido mais aceito é o 16 de agosto de 2020, né? Isso, o advogado adora fazer essas discussões, né? Quando foi
a época do processo civil, também teve essa discussão, se contém mês, contém dia, né? Então pode ter ainda alguma polêmicazinha aqui em questão de dias. Acho que não vai ser tão complexo como foi na questão de processo, porque questão de processo, um dia faz toda a diferença. Aqui, um dia não acho que vai ser tão relevante, porque não é que no dia seguinte a autoridade vai te fiscalizar, né? Acho que não vai ser tanto problema. Mas tem gente defendendo que seria dezembro de 2020, porque foi quando veio a MP 869. Eu acho uma tese um pouco esdrúxula, né? Porque na verdade, se a gente pensar em dezembro de 2020, nós estamos pensando que o vacatio legis seria mais de 24 meses, porque como a lei é de agosto, daria 28 meses e alguns dias. Então eu acho um pouco estranho, mas enfim, né? Existe gente defendendo isso no mercado. Tem uma discussão que você vai falar, tem uma discussão sobre o efeito da lei, né? Porque uma empresa que já tem uma base de dados monstruosa, não indexada, não suficientemente indexada para atender esses requisitos. Ela pode comprar uma ferramenta para tratar os dados daqui por diante, mas se o cara ligar lá e pedir a exclusão, ela não vai conseguir, e aí, né? Na verdade, sim, existe essa discussão, né? A rigor, o que tem pela lei hoje, não tem segregação do legado, né? Então o legado está incorporado para efeitos da lei, né? Eu acho que na prática isso a autoridade ainda vai ter que regulamentar isso um pouco melhor, né? Então, eu acho, por exemplo, assim, né, a gente tem situações, eu fiz um seminário desse num fórum de CIOs de saúde, e estava o cara do Hospital das Clínicas. Ele falou assim: eu tenho mais de 9 milhões de vidas, né? Eu falei, a rigor está dentro da lei. Porque você não vai de resolver de fazer muito maior do que controlar o daqui para frente. Eu acho que assim, vão ter que aparecer regras de transição, né? Vão ter que ter regulamentações para trabalhar isso, mas hoje não tem. O fato hoje se aplica também para o legado. O legado, inclusive, tem um dos slides que a gente coloca mais na frente, que é justamente um dos maiores desafios, trabalhar o legado. Trabalhar o legado, trabalhar aquilo que não está informatizado, né? Então são os maiores desafios, né? Obviamente que isso daqui, assim, né? A autoridade, ela tem um universo para tratar, né? Então eu acho que ela vai ter que ter prioridades, né? Maior volume, maior relevância, maior risco, né? Então vão ter que trabalhar uma série de critérios, né, sobre essa importância, né, do que tratar. Tem uma base morta que ninguém usa, é uma coisa, né? Tem uma base ativa que eu estou populando, ela é antiga, mas eu continuo populando, continuo atualizando, é outra coisa, né? Então acho que vão ter que surgir interpretações diferentes, mas hoje o fato é que não tem, né? A rigor, a partir, né, de agosto de 2020, a lei poderia ser cobrada, inclusive, para o legado. Antes da lei, né? Na Europa não teve quebra. Na Europa, as multas que estão tendo lá agora, mesmo que o legado, eles estão sofrendo muito. Não tem quebra na Europa. Não teve separação, né? Eles estão tendo períodos de transição, né? Alguns países estão esticando um pouco mais, mas porque não faz muito sentido, né, esse conceito, né? Porque se você quer proteger a privacidade, né, não dá para proteger daqui para frente se tem informações relevantes. Você vai ficar meio protegido, né? Você pode, assim, a base não é relevante, é uma coisa, né? Mas se é uma base ativa que está sendo trabalhada, né? Você vai ter que bloquear o legado de alguma forma, restringir acesso e só ir liberando para processar. Por isso que do ponto de vista tecnológico tem que criar interfaces, né, que sejam, né, quase que gateways, né? Quando você vai adquirindo controle sobre aquela informação, você bota ela
Essa está controlada, essa vai para o front-end. Essa não está, fica segregada. Né? Exatamente. Você vai ter que fazer contenções aí dentro do que é o teu legado. Aqui a gente vai pincelar um pouco, não vou entrar em muito detalhe, inclusive a gente depois vai fazer um dia específico sobre proteção de dados no RH, né? Então hoje eu vou dar um bem highlight aqui, né? Que não é o propósito hoje da gente aqui, né? 14 de fevereiro. 14 de fevereiro, a Rita está lembrando, a gente depois manda... Pode sinalizar para a gente que a gente manda um invite para essa palestra específica de RH. Tá? Aí ela tem vários slides sobre isso. Nessa parte do RH, né, a gente tem o que a gente chama do pré-contrato, né, às vezes, né, estou vendo o Marcelo que trabalha muito com essa parte, né, então você tem um cadastramento, então todos os formulários de coleta, a finalidade, o tempo que você vai manter o dado, né, consentimento pelo tempo. Não vou, vai acabar meu negócio. Não vai acabar o negócio de ninguém, né? Você vai ter só que ter governança, né? Consentimento, novos formulários, novos procedimentos, uma gestão diferente que hoje a gente não tinha essa preocupação porque não tinha esse nível de exigência, né? Então eu vou ter que, desde os anúncios, desde os formulários de coleta, desde o armazenamento dos currículos, todo esse fluxo tem que ser revisitado. Pode ser que esteja bom, pode ser que precise de mudanças, mas tudo isso vai continuar sendo feito, só que precisa ter custódia sobre isso. Então precisa saber, foi coletado com consentimento, durante quanto tempo, e quando acabar eu vou eliminar, né? Posso compartilhar, não posso compartilhar, está autorizado a compartilhamento? Se eu compartilhar, eu tenho que ter gestão sobre isso, porque um dos direitos que o cara tem ele vem e fala para mim, eu quero que elimine o dado, né? E eu tenho que pegar a cadeia de compartilhamento e falar, elimina o dado que o cara me pediu para eliminar o dado, né? Então eu tenho que ter gestão sobre isso, então isso é que vai mudar, né? Posso ter dados sensíveis? Eventualmente você precisa ter dados sensíveis dentro da hora que você contrata a pessoa. Então tem vários dados que eu preciso ter para efeitos de obrigações legais. Esse eu não preciso nem de consentimento, né? Eu posso ter o dado por obrigação legal. Aquele que eu não preciso ter por obrigação legal, daí eu vou ter que trabalhar o consentimento, né? Isso inclusive é uma coisa um pouco tricky, que tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, então eu vou pedir consentimento para tudo, né? Não é a melhor estratégia, né? Porque o consentimento, ele é revogável, né? Então, você só vai para o consentimento naquilo que você não tem uma autorização contratual ou legal, né? Ou de outra forma que é necessária eu ter o dado. Se eu tiver uma outra justificativa, é preferível eu embasar naquela justificativa e documentar nesse formato, porque aquilo ali não pode ser revogado. Se eu vou para o consentimento, às vezes eu preciso ir para o consentimento, mas eu tenho que saber que, no caso do consentimento, eu posso ter que apagar, eliminar, modificar. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque às vezes as pessoas olham o consentimento como uma tábua de salvação, né? Então é só botar consentimento em tudo que eu estou sossegado, né? Você resolve no D0, mas você cria um problema de gestão maior para depois. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então tem vários tipos de informação que eu posso armazenar por obrigação legal. Tem uma série de leis que regulamentam a relação do trabalho, inclusive os prazos, né? Que eu posso manter a informação. Então tem vários tipos de registro que eu posso manter e por prazos diferentes os dados. Mas o cara pediu para eu eliminar. Se você está embasado para manter aquela informação por uma lei que você tem que deter aquela informação, você não vai eliminar aquele dado, né? Você tem uma justificativa legal para manter aquele dado. Então, por isso você precisa ter um mapeamento das suas bases para saber a justificativa em que situações. Mas tem um dado aqui que ele tem direito a revogar. Beleza, então eu vou eliminar aquele dado, né? Mas os outros eu tenho direito a manter.
Então, assim, tem uma série de desafios no ciclo pré-contratual, no ciclo contratual de trabalho e no ciclo pós-contratual, né? O sujeito que já saiu da companhia, né? Então, eu quero que elimine meus dados. Pô, tem reclamação trabalhista, tem 2 anos, né? Fundo de garantia, você pode ter ação até por 30 anos. Então, alguns dados eu preciso manter, né? Por obrigação legal, tem aquela exercício regular do direito, né? Posso manter por exercício regular do direito, eu preciso ter aquela informação para me defender. Então, tem várias formas de eu embasar isso. Então, aqui dentro do RH, sim, vai ter um mapeamento. Eu tenho que visitar isso com mais cuidado, né? Na verdade, inclusive, muitas empresas já precisariam fazer isso independente da lei de proteção de dados, porque isso às vezes é mal gerido dentro das empresas. Muitas empresas, por exemplo, têm dados de prontuários médicos, né, que passam dentro do RH, qualquer um tem acesso, né? Então, não é qualquer um que pode ter acesso, né? Então, isso tem que estar... Quem pode ter acesso à informação? O cara é o gestor de RH responsável por isso daqui. Beleza. Mas não é qualquer um que entra lá e começa a olhar e sabe, né? É o que a gente fala aqui, né? O sujeito está com AIDS, ele entrou no hospital, o atendente não precisa saber que o cara tem AIDS, né? Aquele cara não tem que ter essa informação, não é relevante para ele. Ela é relevante para o médico, ela é relevante para o enfermeiro, né? Então, essa nova forma de se relacionar com a informação que a gente está falando aqui, né? Então, eu preciso segregar, mapear, dividir, proteger a informação conforme o nível e conforme a necessidade. E daí entra muita tecnologia, né? A gente vai falar depois um pouco sobre isso, mas como eu trabalho isso nos sistemas para poder justamente dar essa roupagem, né? Então, dentro do RH tem sim esse desafio. Na saúde, né? Também não vou entrar em grandes detalhes aqui, né? Tem até a lei do prontuário que a gente deixou junto com vocês, um materialzinho resumindo a lei que eu escrevi no começo do ano. Mas, basicamente, eu posso sim, né? A lei fala em vários lugares sobre tutela da saúde, né? Ela fala sobre os requisitos de proteção à vida. Então, tem várias formas de eu tratar informações na área da saúde. Tem algumas restrições, né? Então, teve algumas modificações, inclusive pela MP 869, que ampliou um pouquinho algumas restrições, né? Mas não é que é impossível fazer gestão de dados dentro de saúde, só preciso ter uma governança em cima disso. Então tem sim várias formas permitidas de fazer essa gestão, só que eu preciso geralmente totalmente segregar isso, né? Quem é que está tendo informação, quem pode, quem não pode, como pode, né? Então é isso que vai ter que ser trabalhado dentro do conceito da lei. Nas relações de consumo também, né, a gente tem um desafio em relação a isso, né? Deixa eu só colocar esse negócio. Não sei como é que fala isso, não vou mexer senão. Que é toda aquela questão que eu estava comentando um pouco, né? Parecida com o Código de Defesa do Consumidor, mas toda essa gestão das bases, marketing direto, né? Então tem vários negócios que hoje a gente faz com base em dados que vão ter que ser reanalisados, né? A gente fez no final do ano, né, um summit da Microsoft para mais de 500 pessoas, e a gente eu fiz um bate-papo com o gerente de marketing da Microsoft, né? E foi muito legal porque ele explicou um pouco a experiência deles, né? Que como você vai gerir esses dados para efeito de marketing. Hoje a gente age quase que de uma maneira, digamos, irresponsável, porque vai fazer uma campanha, não, gera uma planilha de Excel aí, né?
Isso é, né? Porque planilha de Excel vai no pendrive, vai no e-mail, gira para um, copia. Daqui a pouco a vovozinha lá na esquina sabe, né, para quem é a campanha. Então ele falou assim, mudou tudo. A base tem que ser centralizada. Eu vou desenhar o perfil, isso vai sair. O funcionário que faz a campanha não sabe que é o Hélio que vai receber, né? Não sabe que é o Hélio que gosta disso, ele só sabe que ele está objetivando um determinado tipo de público, né? Então essa relação vai mudar, né? Então como eu fazer essa gestão dos dados de consumo em bases centralizadas e geridas? Então por isso entra muito a parte de tecnologia também, né? Porque a partir do mapeamento eu vou ter que identificar o que eu vou ter que mexer nos meus sistemas para poder fazer essa gestão, né? O Eric depois vai explicar um pouco, mas como eu travar essas coisas, esses anexos, essas coisas. Vai ser mais chato, vai dar mais trabalho, vai, né? Mas isso vai dar mais respeito em relação a nós mesmos, porque se a gente lembrar, nós estamos falando dos nossos dados que estão com as empresas. Então a gente vai saber que isso também é um ativo que está sendo melhor gerido, né? Então é esse novo patamar. Então aqui a gente tem também vários aspectos que vão precisar sendo trabalhados, né? O que é esse compliance então dentro desse conceito dessa nova governança, né? Os agentes principais aqui, né? Então nós, os titulares dos dados, né? A lei define o conceito do controlador, que é normalmente quem está na interface direta com a pessoa física, que é quem define como vai ser tratado aquele dado. O controlador em geral pode terceirizar parte da operação para o operador, que é quem faz o tratamento, né? Esse sujeito aqui, ele segue as regras do controlador, né? Então ele é responsável na medida em que ele extrapole ou não siga as regras do controlador, mas ele também é equiparado em vários aspectos ao controlador para efeito das penalidades da lei. Então são os dois agentes de tratamento principal, né? As empresas vão ter que apontar o encarregado, né? Na Europa é chamado do DPO, né? Data Protection Officer, que é um cara equivalente, né? Um cargo de gestão bastante relevante, inclusive tem que reportar para o board, então tem uma responsabilidade bem ampla. No caso da nossa lei, isso veio mais restrito, né? Então o encarregado tem uma responsabilidade de interface com as pessoas físicas, né? De propagação da informação dentro das entidades sobre os aspectos de proteção e também de comunicação com a autoridade, mas ele não tem o mesmo nível de responsabilidade que o DPO na Europa. Mas é um sujeito que vai ser bastante importante dentro das empresas. A gente não tem requisitos tão rigorosos. Na Europa, o DPO precisa ser, em alguns casos, inclusive validado pela autoridade, e às vezes ele pode não ser aceito, né? E às vezes não basta ter curso, tem que ter experiência, então é uma análise bastante relevante. Precisa ser advogado? A lei não fala. Pode ser de TI? A lei não fala, né? Então não tem uma característica específica de quem é esse encarregado, né? Então isso daqui tem uma abertura maior aqui dentro do Brasil. A MP 869 tirou uma restrição, que isso daqui falava que tinha que ser uma pessoa física dentro da empresa, né? Ela deixou uma abertura para inclusive terceirizar essa figura do encarregado, embora ela não fale explicitamente, ela tirou a palavrinha que falava que tinha que ser uma pessoa física da empresa, né? Então aqui a gente vê que tem uma abertura, mas as empresas vão ter que ter esse cara, né? Eu já tenho amigos que são head jurídico de empresa que já pegaram esse chapéu e falou, já me trouxeram até um cartãozinho falando, eu já sou o encarregado lá na empresa e tal, mas não precisa ser advogado. Pode ser engenheiro, pode ser de compliance, pode ser da controladoria,
Então isso daqui não tem um requisito ainda Conheço específico. um monte de gente que está fugindo disso aí. Tem gente que tá fugindo, né? Todo mundo tá empurrando, né? Também. Mas não, Também. E o outro elemento importante é a autoridade, né? Que não existia, né? Nas aulas e nas palestras que a gente fez no ano passado, e na virada do ano, lá em 28 de dezembro, veio a MP 869 e criou a agência, né? Então deve estar em processo de instalação, aí ainda não tem uma estrutura autônoma, né? Ainda vai levar um timing aí, mas o fato é que era uma pendência que de uma forma foi sanada aí pela MP 869. Então esses são os players aí dentro desse novo jogo que a gente tem, né? Do ponto de vista das sanções, né, a autoridade vai poder aplicar algumas penalidades, como advertência, como interrupção do tratamento de bases de dados, né, advertências públicas, né, mas a que causa maior temor, né, é a multa de até 2% do faturamento, limitado ao valor de 50 milhões por evento, né? Então cada infração pode gerar um evento de até 50 milhões, né? Ou até 2% do faturamento, mas tem esse limite de 50 milhões, né? Então isso daqui é a principal preocupação. A gente tem um tempo, né, como eu falei, é agosto de 2020, mas também o que a gente tem falado muito para as empresas é assim: não vai ser uma coisa no instalar dos olhos, né? Agora tem essa lei, eu preciso me adaptar. Não é automático, eu vou ter que me preparar, é um ciclo, né? Só a parte de assessment, né, que a gente tem trabalhado com os clientes, né, o Eric, que é a parte de mapear, entender e criar o plano de ação, a gente tem trabalhado entre 2 semanas e 2 meses. Daí depende um pouco do tamanho da companhia e da disponibilidade de recursos que as companhias oferecem. Mas a gente tem trabalhado entre 2 semanas e 2 meses para fazer o entendimento e criar o plano de ação do que. Então isso aqui é um projeto para 2019, entendeu? Então é realmente uma preocupação. Esse plano de governança, né? Mas a gente teve essa semana também um cliente que falou assim: mas eu tenho um cara lá no Acre, né? Não dá para eu controlar todo mundo, o que todo mundo faz na minha empresa. É verdade, mas isso vale para o financeiro, isso vale para tudo, né? Eu não consigo controlar todas as fraudes dentro de uma companhia, mas não é por isso que eu não tenho controladoria, não é por isso que eu tenho processo, não é por isso que eu não tenho procedimento, né? Então, o que é importante, né, é eu criar o meu plano. Claro que também não é criar só para inglês ver, né? Tem que ser efetivo, porque eu vou ter que mostrar para as autoridades. Mas eu tenho que, esse meu plano de governança, ele vai mostrar o meu comprometimento, que eu estou analisando as minhas bases, que eu estou adaptando as minhas políticas, né? Que eu tenho estruturas de segurança, né? Que eu estou, isso é um issue para minha companhia, né? Se tiver um vazamento, isso vai acontecer mesmo para quem tiver governança, né? Então nós estamos aí, não é dado, mas nós estamos com a situação da Vale, né, justamente discutindo a governança de barragens, né? Precisamos aumentar, né, ou melhorar o nível de governança ou não. Então isso vai existir para sempre. Isso aqui é um novo assunto que a gente vai ter dentro das companhias. Mas o fato é que eu não ter esse plano de governança, eu não ter políticas, eu não ter métodos, eu não auditar, eu não conseguir comprovar, isso vai me colocar numa situação super desfavorável em relação à aplicação da multa, né? São falando por item, 50 milhões é o teto, da primeira, da segunda, da terceira? Na verdade, 50 é o teto. Então, o que a gente está estimando é que, em geral, os órgãos públicos eles fazem uma graduação e a lei fala conforme a gravidade. Então, provavelmente vai ter alguns critérios, né? Não vai começar aplicando de 50, né? Então, vão aplicar penas menores
e se a empresa não se adapta, você vai subindo, né, até chegar a 50, a não ser que seja uma falha muito grave. Daí, eventualmente, já vem direto para os 50. Né? Mas... Tem duas multas, né? Na primeira versão a gente falava de uma só, aí na que foi virou lei, tem a multa diária, a multa simples, que é essa, e tem a multa diária observada no limite total a que se refere o inciso anterior, que é de 50. Aqui no Brasil, o judiciário às vezes pode falar R$1.000 por dia até você se adaptar, até o limite dos 50. Após uma denúncia, alguma coisa assim, identificada a não conformidade, começa a correr o taxímetro. Exatamente, mas vai ter que ser notificado pela autoridade. Né? Não é automático. Processo legal, não é automático isso. Não está previsto para essa multa diária um prazo para cumprir, então o cara é notificado para cumprir determinado prazo a partir de quando, que é o que normalmente acontece com multa diária. Você não tem o mesmo das frente. Mas é que o que acontece, acho que não vi se tem prazo, mas creio que não, porque depende um pouco da infração, né? Tem infração que às vezes não é uma coisa, o cara não está cumprindo porque ele não quer, é uma coisa complexa de implementar. Outra é uma coisa mais simples, então eu acho que pode variar um pouco, então acho que por isso que não tem parâmetros tão objetivos. O ideal seria isso, né? Mas eu acho que não tem ainda por conta disso. Né? A única coisa que posso complementar com o Luiz falou é que compete à NPD fiscalizar e aplicar as sanções na hipótese de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso. Então vai ter contraditório, Mas só acho que a preocupação dele podia ter uma graduação. Então tem essa graduação nessa hipótese. Em vez dela querer aplicar já por faturamento, aplicar. Não, isso vai ter que ter um procedimento administrativo, que a gente fala. No caso da Anatel, a gente, por exemplo, tem os PADOS, né, que é o de apuração de infração. Então, vários órgãos têm os seus processos administrativos. A gente está criando ainda a autoridade, mas você vai ter como fazer reclamação. Então, as autoridades vão criar um fluxo, né, para você poder exercer esses seus direitos. Eventualmente contestar, não, está excessiva essa multa, não está. Então tudo isso vai poder ser feito, né? Porque prevalece essa questão do devido processo legal e do direito de defesa. Né? Isso são princípios constitucionais que a gente vai ter que continuar preservando. Mas você ainda não terminou, né? Ainda não abrimos para. Não, deixa eu. Tá fechando, a gente abre. Então aqui essa. Mas vai ter muitas ainda. A gente também aparece dúvidas para a gente também. As responsabilidades, né? Então, do controlador, né? Em relação a apontar o encarregado, em relação a manter a segurança, em relação a arquivar todas as operações. Então, não basta fazer, eu tenho que manter o registro daquilo que eu estou fazendo, né? O RIPD, né? Que é o relatório de impacto à proteção de dados, que é uma descrição de tudo que eu fiz, né, e das medidas que eu tomei, né? Tudo isso são elementos que vão mostrar a minha responsabilidade em relação à governança de dados, inclusive em alguns casos vão poder ser solicitados pela autoridade nacional, né? Conceitos como a segurança desde a concepção, né? Então Privacy by Design é um e by default, né? Então é como regra e desde a concepção de um novo produto. Então o marketing vai discutir um novo produto, vai lidar com dados, já tem que pensar que nós vamos trabalhar, como nós vamos proteger essa base de dados, como nós vamos criar isso dentro. Então isso tem que ser incorporado dentro das empresas, né? Obviamente os planos de resposta para vazamento, as políticas de conduta. Então tudo isso aqui são elementos que vão guiar a companhia, né, dentro de um plano para poder manter o tratamento de uma maneira legal. Então isso aqui são coisas que todas vão ter que ser implementadas. Então é o que a gente fala, isso aqui envolve questões legais, mas envolve muitas questões técnicas. Então tem documentos, mas tem sistemas,
né? Tem medidas de segurança que têm que ser implementadas, tem mudanças de procedimentos no envio de e-mail, em geração de dados, em acesso de informação, né? Então tudo isso tem que ser trabalhado também, né? Esse programa de governança, né? Ele tem que ser avaliado sistematicamente, de tempos em tempos, atualizado, porque isso que a gente fala assim, então eu vou fazer um projeto e vou me adaptar para a lei e pronto. Não, não é. Isso é uma nova atividade dentro da empresa. Inclusive, dentro do produto que a gente desenhou com a Cloud, a gente tem a parte de acesso, a parte de implementação e a parte de manutenção, que é eu continuar monitorando as minhas operações para não desviar, porque eu vou lá, faço o assessment, crio a regra, se eu bobear daqui 6 meses eu já saí da regra e tudo aquilo que eu investi eu já perdi porque eu já não estou seguindo mais o procedimento. Então isso tem que ser feito de uma maneira constante e eu tenho que conseguir demonstrar isso perante a autoridade, né? Então a autoridade pode me mostrar e não é só eu ir lá e mostrar um setting de papéis, né? Eu vou ter que evidenciar que eu tenho realmente esse programa de governança, que ele foi implementado, que os funcionários são sensibilizados, que a direção da companhia está envolvida, né? Então são vários aspectos. Então é o que a gente fala, isso aqui é uma jornada, né? Não é fazer, então vou contratar alguém, uma consultoria me faz um relatório e pronto, não é isso, né? Isso é só o ponto de partida para criar novos processos e procedimentos dentro da companhia. Aqui é uma brincadeira que a gente faz, onde é que você está dentro aqui, né? Tem muita gente que está aqui ainda, né? As empresas estão falando, não, tem essa lei, né? Brasil, né? Eu nem sei se eu vou estar aqui ainda, né? Então, no final do ano passado estava muito aqui assim ainda, né? Então, assim, não, mas eu perguntava aqui, né? Quem aqui o CEO da companhia já sabe? A maior parte o CEO nem sabe ainda que tem essa lei, né? Mas vai afetar o bônus do CEO, né? A hora que tem uma multa, então isso aqui não é uma questão do jurídico, tá? Aquele que você falou assim, tá o empurra-empurra, né? O jurídico empurra para o TI, que empurra para o compliance, que devolve para o jurídico, né? Mas isso daqui é da empresa, então todas as áreas precisam estar envolvidas, né? Então precisa criar a comissão dentro da companhia, nomear o encarregado, né? Para poder iniciar o projeto, né? E não é esperar agosto de 2020, porque isso leva tempo, né? Então isso então tem que começar o quanto antes. Mas isso não vai mudar, né? Porque é aquilo que eu falei, pode atrasar, pode ter transição, mas é uma onda global, né? Então a gente vem, o Brasil vem na esteira, inclusive o Brasil estava de fora, porque o Brasil, no anexo da GDPR, o Brasil não era listado, a gente tinha Argentina, a gente tinha países aqui na América do Sul que estavam como países compliance de proteção de dados, e o Brasil estava fora porque não tinha um arcabouço regulatório, agora a gente tem, né? Então isso é uma tendência mundial, então realmente um processo, né, de evangelização que a gente tem feito para criar esse awareness dentro das companhias, para fazer os projetos, principalmente em 2019, que você vai fazer o projeto, não vai faltar coisa, né? Então você vai ter que se adaptar, vai ter que, como é que eu vou gerir o legado, né? Eu sei, no relatório de impacto de proteção de dados, uma das coisas que eu vou poder tratar é isso, essa base eu não vou tratar, né? Não vou tratar porque ela custa muito, porque ela está inoperante, mas isso eu vou ter que documentar, vou ter que subir lá na diretoria e alguém vai ter que dar uma canetada, né? Por que isso aconteceu desse jeito? Porque a hora que der o problema, vai descer de cima para baixo e vai falar, mas você não fez nada, caramba, você não sabia que tinha essa base aqui, tinha essa lei aí que tinha que fazer, vocês não fizeram nada, né? Então isso precisa estar claro e transparente dentro da companhia, né? O ciclo, né? Ele não precisa ser necessariamente numa ordem, né? Nesse formato, mas são passos que a gente vê como essencial
para poder implementar essa lei, e a gente vai ver que vários desses pontos aqui, eles têm relacionamento total com a parte jurídica e a parte técnica, né? Então, nesse primeiro do mapeamento, envolve muitas as questões técnicas, né? Porque eu tenho que entender quais são as bases, né? E como é que eu vou tratar essas bases, os locais, né? Para poder justamente fazer as restrições. Entender o gap entre o que eu tenho e a lei. Então, a gente também tem trabalhado isso porque cada empresa tem um estágio de maturidade diferente, né? Então, tem empresa que já tem uma certa governança de segurança da informação, embora não fosse para proteção de dados, que pode ser customizado ou adaptado. Outras estão no zero, né? Então, isso vai ser diferente, né? As políticas de segurança, de manutenção de dados, né? Tem empresa que já tem, outra que não tem. Então, isso aqui é um passo importante, né? De eu definir, né? Quando eu faço a transferência para fora da organização, né? Tem que ter gestão sobre isso, compartilho. O cara pediu para eu apagar, eu tenho que saber para quem que eu mandei, como é que eu vou falar com o cara tem que apagar também, né? Então eu tenho que ter gestão sobre isso, né? Tratar as informações excessivas, né? O lixo tóxico aqui, identificar, eventualmente excluir, né? O legado, né? Também tem um legado útil, mas tem aquele legado inútil, né? Eu sempre brinco assim, eu estou no mercado há quase 30 anos, né? E eu tenho disquetes do primeiro emprego que eu tudo bem, não eram dados pessoais, né? Mas eu tenho disquetes com informações do primeiro emprego que eu trabalhei, né? Então a gente tem essa tendência de acumular informação, né? Então eu vou ter que tratar um pouco isso, né? E fazer um pouco essa limpeza no que eu tenho, né? De base de dados. Tornar tudo auditável. Então não basta eu fazer, eu tenho que ter como mostrar como fazer. Então eu tenho que criar os processos, documentar, armazenar para poder evidenciar. Ter os planos, no caso de vazamento, né, e violação, como comunicar com a agência, o que fazer, os times para isso, os modelos, templates de cartas, né, tudo isso tem que estar preparado, porque a hora que eu tiver o prazo, né, e se for um prazo curto como foi de Europa, né, não dá para eu sentar para daí discutir, isso já tem que estar trabalhado antes, né. O encarregado em si, né. E tem algumas empresas que inclusive já estão vendendo seguros, né? A gente teve até uma das rodadas, esse café aqui acho que já é o sexto ou sétimo café que a gente fez desde de agosto do ano passado. Em uma das rodadas tinha um pessoal de seguradora que inclusive falou que eles já têm produtos para a parte de também criar um seguro. A lei não estabelece obrigação de eu ter o seguro, né? Mas também é uma possibilidade em termos de proteção, né? E nesse ciclo, em vários momentos, a gente vai lidar com os sistemas. Por isso, a gente tinha muita sensação que a gente apresentava isso e o cliente falava, mas e agora, o que eu faço, né? Por isso que a gente criou esse produto com a Cláudia, porque a partir daqui tem documentos jurídicos que eu vou elaborar, mas também tem procedimentos tecnológicos que eu vou fazer em relação aos meus sistemas, aos meus documentos, a minha gestão dessa informação, que é o que o Eric vai falar. Vamos fazer um intervalinho agora, né, uns 5 minutos para ir no banheiro, tomar um cafezinho, e daí depois o Eric volta mostrando um pouco do ponto de vista tecnológico, né, como é que a gente vai abordar um pouco aí esse projeto conjunto que a gente desenhou. Tá certo, gente? E daí a gente abre também no final para perguntas, para discussões, né? A gente vai estar aberto para isso.